Os teus filhos são herança do Senhor. Amém? É o que diz a palavra do Senhor no Salmo 127. E eu quero contar uma experiência que eu tive, aleluia, na minha vida, dentro da minha casa, com os meus filhos, com o meu filho mais velho, aleluia. E esse vídeo aqui vai trazer um entendimento para você, mãe, para você, pai, em nome de Jesus. Esse vídeo é um alerta espiritual para que nós possamos vigiar mais com os nossos filhos, amém? Porque os nossos filhos, eles são herança do Senhor, e a vontade do inimigo, irmãos, é de tragar a vida dos nossos filhos, é de destruir a nossa casa, é de destruir a nossa família. Mas eu já quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que nenhum mal te sucederá e que praga nenhuma chegará na tua tenda, amém? Então foi assim, a minha trajetória, né, a minha vida, né, eu vim de uma família católica. E então, quando meu filho, eu não tinha entendimento nenhum espiritual, não tinha conhecimento das coisas de Deus, e o meu filho mais velho, hoje ele tá com 23 anos, mas na época ele tinha 4 anos, nós não éramos convertidos, e ele dormia sozinho no quarto dele. Então, quando ele ia brincar, sempre ele falava que ele estava brincando. Eu percebia isso, que ele parecia que ele estava brincando com uma outra criança, mas quando eu perguntava, ele dizia que era um amiguinho imaginário. Então, você já ouviu falar, né, de relatos assim? Ou talvez você esteja passando por isso, ou você já vivenciou isso dentro da sua casa, dentro da sua família, o amiguinho imaginário, né? Então, o meu filho, às vezes, ele tinha medo de dormir à noite sozinho no quarto dele, às vezes ele ia para o nosso quarto e eu deixava, mas sempre a gente falava para ele que ele tinha que dormir no quarto dele. E quando, às vezes, ele acordava de madrugada, né, e queria ir para o nosso quarto. Então, a gente não percebia, não entendia nada disso, né? Eu era católica, né? Não entendia, não tinha o conhecimento do mundo espiritual. Então, só depois de um tempo é que eu vim me converter. Já só em 2014 que eu vim me converter, que eu aceitei Jesus, eu, meu esposo, meu filho, né? Ele tinha na época já 11 anos. E aí foi que a gente já começou a aprender, né? As coisas espirituais, as coisas de Deus. Mas naquela época, a minha sogra era evangélica e era ela que orava por nós. Então sempre ela me alertava, ela falava, cuidado com o teu filho. Por que que ela falava isso? Porque um dia ela falou assim para mim, cuidado com o teu filho, né? Porque o avô do meu esposo, ele se suicidou, entendeu? Então, o pai do meu sogro, no caso, né? O pai do meu sogro se suicidou. E a gente sabe agora, né? Eu entendo, eu tenho um entendimento agora. Então, esse espírito, né, de morte, ele rondava a família, né? Então, esse espírito perturbava o meu filho. O meu filho, ele passou uma infância um pouco difícil, aí entrou na adolescência e o meu filho, ele teve depressão, o meu filho, ele se cortava todinho, ele tentou várias vezes se suicidar, entendeu? E hoje eu tenho um entendimento muito maior sobre isso. E a gente sabe que se a nossa casa, amados, ela não tiver guardada, ela não tiver protegida pelo Senhor, pelo sangue do Cordeiro, o inimigo, ele vai ceifar vidas. Ele vai ceifar, porque a palavra de Deus diz que o diabo, ele veio
somente para matar, roubar e destruir. Então, esse é o propósito dele: matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, a palavra de Deus diz aqui também, Salmo 127, acompanhe aí, pegue a palavra de Deus, abra, tenha o hábito da leitura, em nome de Jesus. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor. É o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então, amados, então meu filho passou, ele teve uma infância, uma adolescência atribulada, e somente aos 18 anos de idade que ele confessou para mim que ele tinha um amiguinho imaginário. Então eu me recordei, o Senhor fez vir à minha memória quando ele falava do amigo imaginário. Então ele falou assim para mim: mãe, a senhora lembra de quando eu brincava com um amiguinho meu amiguinho imaginário? Aí eu falei: eu lembro, meu filho. Ele falou: mas não era, mãe, era um homem da capa preta. Então hoje eu entendo que aquilo ali era um demônio que visitava ele à noite, era um demônio que estava ali acompanhando a vida dele para que num determinado momento ele pudesse ceifar a vida do meu filho, né? Mas para a honra e a glória do Senhor, o Senhor me deu estratégias. No tempo em que ele estava depressivo, eu também não percebi, eu não tinha conhecimento sobre isso, nunca tive ninguém que viesse me ensinar tudo, eu fui aprendendo praticamente as coisas sozinha, e nunca tive ninguém que pudesse me orientar. Olha, o teu filho está depressivo. Nunca veio ninguém me dizer: o teu filho está depressivo, o teu filho precisa de ajuda. Não, só sabiam julgar, criticar o meu filho. E aí, eu cheguei uma vez levar ele numa psicóloga, e a psicóloga disse que não tinha nada, né? Então, assim, foi bem difícil a vida dele. Hoje ele está com 23 anos, né? Para a honra e a glória do Senhor. O meu filho está liberto. Então, o diabo caiu por terra. Toda a estratégia do inimigo caiu por terra, porque o meu filho hoje é liberto. O meu filho é, como diz aqui a palavra, como flecha na mão do homem valente. Assim são os filhos da mocidade, né? Porque hoje ele é uma bênção na mão do Senhor. Hoje Deus usa ele para ganhar outras almas, para aconselhar jovens, adolescentes. Hoje o meu filho serve ao Senhor de todo o seu coração. Hoje Deus usa a vida do meu filho Gabriel para libertar almas que também estão passando por esse problema que ele já passou. Amém? Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos guardar os nossos filhos através de como? Oração. Orar, entregar nossas vidas e a vida dos nossos filhos, da nossa família nas mãos do Senhor. Consagrar nossa família ao Senhor, consagrar nossa casa, nosso lar, em nome de Jesus. Porque se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Então era esse o testemunho que eu queria contar, compartilhar com vocês, alertar pais e mães, para que vocês, para abrir o entendimento de vocês, em nome de Jesus, que vocês possam vigiar, em nome de Jesus, estar sempre orando, vigiando, estando alerta, em nome de Jesus.
Amém? Que o Senhor te abençoe. Compartilhe o vídeo, deixa aqui seu comentário. Em nome de Jesus. Amém?